Hoje nós temos uma atividade espiritual que ela é uma atividade de orientação, aonde nós rezamos e pedimos para seres espirituais trazerem as suas mensagens para nós, para todos nós. E assim que fazemos, assim que entramos lá dentro e começamos a pedir, pedir e pedir. Aliás, o ser humano, de certa maneira, é um eterno pedinte, né? A gente pede bastante. A gente não pode dizer que isso seja ruim, né? Não necessariamente pedir é ruim. Até porque nós precisamos entender que nós não somos a força total e absoluta de todas as coisas, e até porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. Por mais que a gente tente, né? Se algum de nós fica doente, por alguma razão, atinge os nossos braços, as nossas pernas, o que for, a gente precisa de alguém para nos dar um apoio. Se afeta a nossa visão, nós precisamos de alguém para nos dar apoio, né? E até de elementos também, né? De elementos que são apoiadores para isso. Um banquinho é apoiador para o descanso. Um óculos, ele apoia para que a gente tenha uma visão, o que seria, né, da imagem da vida sem a existência de um óculos. Então, a gente pode ver dois aspectos aí no ser humano bastante interessantes, que além de pedir, a própria ação de pedir, quando em equilíbrio, ela é uma forma de autocompreensão daquilo que se necessita, daquilo que nós necessitamos mais profundamente do que apenas desejamos. Porque se estamos pedindo, elementos emocionais dentro de nós estão ali aclamando por um auxílio, precisando de um apoio. De certa maneira, nós tivemos que sair do senso de controle, de domínio de todas as situações, de poder, às vezes até numa cabeça mais absolutista, que eu controlo tudo, eu consigo tudo, eu resolvo tudo, para perceber que nem tudo eu resolvo, nem tudo eu controlo, para perceber que a gente precisa pedir e aceitar um auxílio, aceitar um cuidado, aceitar um apoio. E para muitos de nós, seres humanos, isso é bastante complicado, porque pega numa situação interna da gente ser inútil, né? Poxa vida, antes eu era tão ativo e agora eu estou numa limitação grande, a ponto de precisar pedir auxílio, pedir um cuidado, pedir uma orientação. Então, de certa maneira, esta situação mental, emocional, etc., ela nos leva a perceber que a vida não é sozinho, que nós não nos encontramos sozinhos e que nós precisamos ir além do nosso eu e aceitar apoio, sair das imagens, da ilusão do orgulho, né, do domínio, da posse e compreender que a gente precisa de auxílio. Então, pedir nesse sentido, ele é uma coisa boa, ele é uma coisa positiva, ele é algo necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução e para a continuidade da vida, porque a partir do momento que alguém me ajuda, e se eu tenho este senso claro dentro de mim, eu também me transformo e posso me transformar em uma pessoa que ajuda o outro. Então existe uma contribuição aí maior que sai do meu eu, do meu pequeno eu, e a gente acaba desenvolvendo isso para
aqueles que estão ao nosso redor, e isso nos traz um senso de comunidade. Independente se a gente, né, conhece aquela pessoa ou não, uma ação positiva como essa própria ação, ela nos dá um senso de comunidade do qual, né, a gente não vive sozinho e que podemos contribuir para a vida, para o crescimento, para a sustentação do outro. Muito bonito isso. É exatamente nesse sentido que hoje se tem um momento espiritual de orientação. As inteligências espirituais, elas trazem, os ancestrais, eles trazem como objetivo fortalecer o caminho. E como se transforma em algo mais pessoal, porque nós estamos diante de uma assistência espiritual naquele momento, então aquilo é bem pessoal para nós. É bem pessoal para a nossa condição, para aquilo que nós estamos pedindo. E aí o objetivo é o alinhamento desse caminho. E muitas vezes o alinhamento desse caminho necessita de um bom foco, de uma boa impulsão, de um bom direcionamento, de uma boa mira, para que a gente atinja o objetivo a qual nós tanto pedimos. Só que, quando a gente fala em dois pontos, um ponto da onde eu quero sair para um ponto aonde eu quero chegar, a primeira impressão na nossa mente, que a gente cria como uma ilusão, é que esse caminho ele vai ser extremamente reto. É que você vai dar um impulso aqui, você vai ter um sentimento aqui, você vai tomar uma atitude e você já vai chegar naquele ponto que você quer. Isso é nessa ilusão mental que a gente cria, porque na prática, na realidade dos movimentos, das coisas, não é assim. Qualquer movimento, por mais que se tente, isso até é até uma das várias pesquisas científicas, né, da exatidão. Né? Não existe nada exato. Existe um parâmetro que você não pode ultrapassar e está dentro daquilo que nós chamamos de exatidão. Mas é um parâmetro. A gente busca, né, nós seres humanos buscamos a perfeição, o mais exato possível. Quanto mais exato possível, a gente quer. É um desejo de domínio, a gente controlar o movimento, controlar as coisas. Então, o mais exato que a gente conseguir, melhor é. Mas nada é exato. Saúde não é exata, mecânica não é exata, eletricidade não é exata, nada na natureza da vida é exato, como a gente acha. Mas é exata como ela é. É uma diferença grande entre o que a gente acha e aquilo que é. Então, quando a gente estabelece dois pontos, a gente quer ir direto. Eu vou fazer isso aqui e já vou chegar lá, mas não é assim. Tem um caminho. Mesmo se eu pegar, por exemplo, vocês estão vendo aqui, eu peguei uma flecha na minha mão. Mesmo se eu pegar essa flecha aqui e lançar ela, né, que eu tenha uma boa mira, que eu tenha uma boa capacidade de atingir aquele objetivo, ela tem o seu voo. E o voo que ela faz, mesmo que eu aplique, existem vários elementos que vai contribuir para esta flecha chegar naquele alvo, que depende também da minha experiência, sem dúvida nenhuma, do quanto eu observei o vento, do quanto eu dei de impulso, que diminui, né, se eu estou com o arco e com a flecha aqui, o quanto eu fiz de ignição, de impulso, para essa flecha chegar. Então existe uma série de situações, tanto que eu realize, quanto aquelas que vêm de fora para mim, que vão ou propiciar, favorecer ou diminuir o fato de eu chegar naquele alvo, naquele ponto, naquele objetivo. Então, é um caminho, podemos dizer, sinuoso. Nós não sabemos o caminho como vai ocorrer, mas nós
buscamos ter os elementos necessários para que aquele caminho seja o melhor. Uma orientação espiritual é assim. É assim que se entende o fato de um ancestral chegar e novamente se comunicar e orientar uma pessoa, favorecendo para que ela tenha os elementos adequados para ela realizar um bom caminho, mesmo que ela tenha uma ventania em sua frente quando ela lança a sua flecha, quando ela quer atingir o seu objetivo. Mas ela se encontra mais preparada, ela sabe qual é a ignição adequada para ela realizar. Ela sabe se ela precisa falar mais ou falar menos, guardar segredo daquelas coisas pessoais dela, quando ela precisa dizer sim e também quando ela precisa falar não. Então, esses elementos, eles são oportunidades para melhorar a nossa caminhada. E se a gente pensar no ser humano, no psíquico, né? No psiquismo humano, que envolve não só a articulação dos nossos pensamentos, mas também está relacionado com as nossas emoções, e isso vamos entender que é o psiquismo como um todo. É esse psiquismo que elabora fórmulas, e é esse psiquismo também que deseja e também cria ou desenvolve, vamos dizer assim, caminhos para chegar no seu objetivo. É esse psiquismo. Se nós pensarmos que em um ponto nós temos a saúde e num outro ponto a doença, esse psiquismo, ele é intensamente ativo para nos levar a uma condição de maior quantidade de tempo em saúde ou menor quantidade de tempo em saúde, em equilíbrio, em harmonia. Então, quando a gente aprende a lidar com o psiquismo, a gente desenvolve maiores, melhores capacidades. São também ferramentas e elementos que melhoram a nossa caminhada, melhoram o nosso estado em ser, melhoram a nossa condição de efeitos positivos, né? De gerar efeitos positivos, de ser em sintonia com situações positivas em nossa vida. E o psiquismo está muito associado aos símbolos. Se a gente vê em toda a história humana, de diferentes povos, de diferentes partes do mundo, nós vamos ver que esses povos sempre elaboraram símbolos que diziam alguma coisa, né? Que falavam sobre alguma coisa, que tinham na própria característica desse símbolo, no que é esse símbolo, um conhecimento, um entendimento da existência, da vida, da pessoa, da família, do caminho, da saúde. E também a sabedoria, porque ligada a esses símbolos, essas diferentes povos, diferentes etnias, várias etnias, desenvolviam uma sabedoria em relação a este símbolo. As religiões também do mundo desenvolvem símbolos, né? É o círculo, é a cruz, é o quadrado, é isso, é aquilo, é as pirâmides egípcias, e aí vai. Isso é natural do ser humano, porque o símbolo é, em si, uma mensagem e uma imagem que a gente tem, que nos transmite uma informação, que nos transmite uma mensagem, né? Então, se passar para um lugar que existe uma cruz, a pessoa já identifica, a pessoa que tem essa sintonia com a cruz, já identifica que é um lugar respeitoso, sagrado, ou pelo menos que ali fazem determinadas coisas ligadas a uma religião. E assim vai, né? E assim vai. Então esses símbolos, eles existem dentro dos tempos antigos. Também era assim para diferentes etnias dentro da floresta, dentro das matas.
E tinham símbolos muito importantes. Só que esses símbolos importantes, eles tinham um diferencial em relação a hoje em dia. Né? E esse diferencial, ele envolve a própria natureza. Porque existiam árvores reconhecidas como símbolo do sagrado. Então aquela árvore, perto daquela árvore, correspondia a algo sagrado. Ou mesmo o canto de um pássaro em cima de uma determinada árvore. Identificava como um momento sagrado. Por exemplo, para a tradição a qual eu sou ancião, que é a tradição Tuvacuaçu, a gente está na mata, se encontramos na mata Atlântica, e aí uma araponga, que a gente pronuncia araponcar, uma araponga, que dá aquele canto estridente, como uma bigorna. Lá no alto, no ápice da copa de uma árvore começa a cantar, para nós é um momento de rezarmos dentro da mata. Porque nós entendemos que aquele pássaro sagrado é uma antiga avó. Nós sabemos, por exemplo, que aquela força é uma força de transformação. E aí existem símbolos para lembrar dessa força, que não é só o pássaro em cima da árvore. Está relacionado também com o contar uma história. E a história desta senhora mãe antiga, que é uma avó, começa quando... Isso é uma história que tem um significado atrás. Não é uma realidade contada, é uma mensagem ensinada. Que esta antiga avó, dentro de sua aldeia, ela era uma curadora, uma rezadora. Ela conhecia muito da força da voz, da reza. Ela conhecia muito do uso das plantas várias da floresta para tratamento. Ela tinha percepções, principalmente quando dormia. Era conhecido pelo povo que ela, ao adormecer, ela tratava pessoas. Ela saía do seu corpo físico e voava. Assim, ela dizia. Ou seja, ela praticava uma projeção astral. E quando ela voava, muitas vezes, a pessoa que também estava dormindo era tratada, acabava sonhando com um pássaro que tinha duas cores, que ficavam bem claras para essas pessoas. Uma cor branca e uma cor cinza. Uma cor branca e uma cor cinza. Sempre no ápice das árvores. E assim conta a história. Que esta senhora, esta avó rezadora, curadora, Macunã Paié, como nós pronunciamos na tradição Tuvacuaçu, ela ia para dentro da floresta e lá dentro ela rezava um tempo muito grande. Ela começava a rezar, 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 rezar e não parava de rezar. Como ela tinha aquele fôlego, aquela força na voz, mas ela tinha uma voz tão poderosa, potente, forte, que mesmo dentro da floresta profunda, lá na aldeia se ouvia o som dela rezando dentro da mata. Ela tinha uma voz fina e forte, penetrante. E ela rezava, rezava para fazer as suas curas, para conhecer novas preparos e práticas com plantas, com raízes, com ervas, com elementos naturais vários. E ela fazia assim.
E um certo dia, nessas rezas, ela foi de manhã rezar, o povo já sabia que ela tinha os seus momentos de reza, ela foi para a floresta, para a mata, para dentro da mata. E lá eles sabiam que ela passava um tempo grande quando ela ia fazer esse tipo de reza. Mas passou o dia inteiro e ela não retornou para a aldeia. E já estava começando a anoitecer. E eles começaram a ficar preocupados com essa antiga anciã que fazia esse movimento ali de reza dentro da floresta, dentro da mata. Não esperando ainda escurecer, resolveram alguns irem atrás dela. E ao ir atrás dela, não conseguiram encontrá-la. E aí, nessa situação, naquele momento, retornaram e aguardaram para o dia seguinte para ver o que iam fazer. E logo no dia, ao amanhecer seguinte, um pássaro com essas cores começou a cantar mais ou menos na região onde ela rezava ali. E eles ouviam aquele pássaro de som estridente, né? Como eu disse, parecia ferro com ferro, batendo, né? Para nós hoje, ferro com ferro, não para aquele tempo. Que eles pronunciavam ponká. Ponká relacionado a essa potência, esse som, essa vibração. Ponká. Ó, ponká, ponká, né? Ponká, ouça, ouça, ouça isso, ouça isso. E aquele pássaro veio chegando próximo, 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 cantando mais próximo, mais próximo, mais próximo, mais próximo, até chegar muito próximo à aldeia. Então diz, né, essa história, a mensagem, que aquela antiga anciã faleceu, morreu lá dentro da floresta. Só que ela não morreu uma morte simplesmente do corpo cair ao chão. Ela, em sua reza, utilizando o seu cachimbo com suas ervas sagradas, pitava, 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 e começou a transformar a fumaça em um pássaro. E ela ia desaparecendo e se transformou no pássaro Araponcaá. Então, toda essa história é para entender o senso de comunidade, é para entender os elementos que constituem, por exemplo, uma força de transformação. É uma mensagem que compõe um caminho de transformar as nossas ações, né? De transformação. E tem os seus complementos, tem os seus outros conhecimentos e outras sabedorias. Mas essa história que eu contei para vocês é um símbolo importante para o entendimento, por exemplo, de um caminho, do caminho da transformação. E quando é contado desta maneira, nós guardamos mais facilmente. O símbolo é uma mensagem, não só visual, uma imagem, mas também é uma imagem falada, contada. Eu estou com uma flecha na mão. Esta flecha é também um símbolo. Só que a gente precisa entender e ir além do sentido pequeno da palavra símbolo. Nós precisamos entender como ensinamentos. Ensinamentos para a nossa vida. E eu, com a flecha na mão, falei vários pontos de início, né, um ponto ao outro, de voo, de caminho, tudo tem a ver com a sabedoria dessa flecha aqui. Até isso daqui, ó, uma pena preta e uma pena branca. Cada parte que a constitui tem o seu significado.
Mas não é uma coisa poética para a gente ficar pensando só no significado, assim, no símbolo, né? E sim na prática disto, na ação disso. Para a gente fazer uma ação, a gente precisa de uma força boa de ignição. Não dá para a gente buscar um equilíbrio, uma cura ou transformar as coisas se a gente não colocar uma bela ignição. Só que essa bela ignição não pode ser uma explosão que gaste toda a nossa energia e não dê para outra flecha. A gente precisa ter um equilíbrio nisto, mas a gente precisa colocar força. Uma pessoa que fala que quer sair de um ponto para outro, mas não faz nada, não resolve. Seja uma perturbação espiritual, seja uma situação de saúde, seja o que for. A gente precisa pedir auxílio, precisa pedir auxílio. A gente precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar a nossa parte. Precisamos reunir elementos adequados para ir adiante. Precisamos utilizar símbolos positivos na nossa vida, não o símbolo da doença, não o símbolo da dor, não o símbolo do medo, da raiva, da tristeza, seja eles quais forem, mas sim símbolos fortes que nos orientem realmente para o caminho que a gente precisa chegar. E se eu tenho símbolos fortes dentro do meu ser, a minha palavra também toma força. A minha palavra, ela se transforma em uma reza para a minha vida. Ela transforma uma força que vai além do meu individual e que acaba atingindo outras pessoas de forma positiva, contaminando positivamente outras pessoas, estimulando outras pessoas a também fortalecerem a sua palavra, o seu caminho, o seu voo, a sua força. Então a mensagem que eu queria colocar hoje, para vocês que estão aqui e para você que está assistindo esse vídeo, é o entendimento desses símbolos, que você pode comungar com símbolos melhores para a sua vida e conectar isto realmente ao crescimento, ao desenvolvimento, à sua evolução, a ser uma flecha certeira para atingir os seus objetivos, mesmo que ela balance no ar, porque ela vai sentir o vento. As situações vão acontecer, mas se aqui está mais preparado, se o seu ser se encontra mais alinhado à capacidade de transformar qualquer impacto que vem na sua vida, é diferente. Pode ter certeza que é bem melhor. E por isso que eu costumo sempre fechar com aquela questão de ter a cabeça boa sempre. Seja o que for, cabeça boa sempre. Pega isso como um símbolo, uma reza, um mantra, uma palavra de força, o que você quiser. Mas para você, diante de qualquer situação, cabeça boa sempre. Ah, mas eu não consigo ter a cabeça boa. Tá bom, tá vendo? Você já não acredita. O seu símbolo é não ter a cabeça boa. Não que você não vá falar, não vai pedir, não vai falar sobre as suas dificuldades. Você deve, eu comecei conversando com vocês sobre isso. Você vai falar suas dificuldades sim, você vai pedir auxílio sim. Mas que esse não seja o seu símbolo, porque o seu símbolo não é o problema, é a solução. Não fique no problema. Foque, fortaleça, se desenvolva na solução, que é profundamente espiritual. Rishikayara, Poranheté. E você que está vendo esse vídeo, se você quiser conhecer a atividade espiritual que realizamos, né, da nossa pagelança, do nosso xamanismo, tem aqui na descrição as informações sobre isso e você é a nossa convidada e o nosso convidado. Tá bom? Então, até a próxima. Vamos lá. Vamos lá para a orientação de hoje. Rishikayara.